A história de Argano. Alguns erguem muros e castelos apenas para se esconder ou proteger. Por outro lado, Argano vestia uma muralha apenas para expor seu coração à mulher que amava, mesmo que isso o atrofiasse por completo, e que a cada segundo sua existência fosse apenas dor e agonia. Tudo isso apenas para ser largado no chão frio, como um brinquedo quebrado. Zacarias nasceu em uma família rica, num bairro nobre de Madrid. Seus pais eram grandes empresários do setor metalúrgico, e por conta disso, o garoto sempre teve fácil acesso a tudo que desejava. Desde cedo, se interessou pelo mundo da tecnologia. Então, quando adolescente, foi aceito numa das mais renomadas universidades do país. Ele foi ligeiro em se gabar nas ainda rudimentares redes sociais, falando sobre como merecia aquele espaço e como era o único responsável pelas suas conquistas, mesmo só estando na universidade por conta do dinheiro dos pais. Em seu primeiro semestre na faculdade, ele quase foi reprovado por frequência, já que preferia ficar em casa jogando o lançamento de Fíbula, o grande conceptor do gênero MMORPG de fantasia medieval, que geraria futuramente toda a franquia de jogos, filmes e lancheiras. Ainda que passando muito mais tempo do que o necessário no sanguinolento mundo de Astorth, conseguiu a muito custo concluir os primeiros anos da faculdade. No entanto, no que deveria ser seu último semestre, Fíbula lançou uma nova temporada com uma dungeon dita como impossível de ser executada, por conta de um chefão conhecido como, abre aspas, o Senhor dos Crânios Argano, fecha aspas. Zacarias passou meses sem sair de casa, vivendo de teleentregas e latas de energético, grindando e bolando uma estratégia perfeita. Foi o primeiro jogador do servidor a vencer o boss. Durante semanas, ele foi tratado como uma celebridade dentro da comunidade do jogo. Fóruns, vídeos e transmissões discutiam sua estratégia, analisavam cada movimento que ele havia feito contra o poderoso Argano. Pessoas que consideravam ele irrelevante agora imploravam por sua atenção. A fama tinha o gosto de suor e pizza velha. Não demorou muito. Zacarias começou a se apresentar apenas como Argano. O nome do chefe derrotado agora era também o dele. Nas redes, ele se autoproclamava o verdadeiro Argano, o Senhor dos Crânios, alguém que havia conquistado aquilo que ninguém mais foi capaz. Obviamente, como tudo num mundo de sucesso virais e influencers descartáveis, a fama não durou. Jogadores mais populares começaram a repetir sua estratégia. Novas atualizações do jogo introduziram desafios ainda maiores, que Zacarias não conseguia mais acompanhar. O feito que antes parecia impossível se tornou corriqueiro, coisa de noob. Em alguns meses, o pertencimento que ele sentiu foi completamente apagado. Argano foi esquecido junto do jogo, que fechou seus servidores pouco mais de um ano depois, quando os desenvolvedores encerraram o game de microtransações. Para alguém que sempre acreditou ser especial, aquilo foi insuportável. Precisava de um novo objetivo, uma obsessão. Ainda mais depois de descobrir que havia sido expulso da faculdade por seu percentual de presença não ter chego a sequer um dígito. Seus pais ainda eram sua caixa forte, mas deixavam implícito que devia continuar nas sombras, para não sujar o nome da família. Os anos passaram quase que sem que ele percebesse. Enquanto via antigos colegas construírem carreiras, casamentos e famílias, Zacarias acumulava personagens, contas e mundos virtuais abandonados. Um MMO morria, outro surgia. Comunidades se formavam e desapareciam, mas ele permanecia uma torre de dependência e ressentimento. Sua única constante era uma busca desvairada pela próxima obsessão. Quando completou 36 anos, percebeu que havia se tornado um fantasma para o mundo real. Saía de casa apenas quando necessário e quase nunca era visto em público. O dinheiro dos pais ainda chegava regularmente, silencioso como um pagamento para que ele continuasse escondido nas suas batalhas épicas e skins superfaturadas. Então surgiu um novo jogo. Seu nome era UAU, Universe FT Ultimatum, um MMO especial, ambicioso e gigantesco. Argano criou seu personagem no primeiro dia. No começo, era apenas mais um jogo, mas, de repente, algo despertou sua atenção. Entre os inúmeros alienígenas e princesas em perigo que povoavam aquele universo digital, havia uma NPC que se destacava. Crimson Queen, a líder da maior frota galáctica do jogo. Sua nave, Capitânia, é, eita, desculpa, gente. Sua nave Capitânia aparecia apenas em eventos específicos.
sempre cercada por dezenas de cruzadores de guerra e milhares de jogadores tentando participar das batalhas que ela comandava. Mas o poder dela não se equiparava ao sex appeal que ela emanava. A Crimson Queen vestia uma armadura vermelho-sangue, com detalhes negros espalhados, e uma estrutura longa, como uma capa real, que flutuava no vácuo do espaço. Espinhos metálicos se projetavam de seus ombros e de sua coroa, enquanto fios e cabos tecnológicos se misturavam com seus cabelos rubros e pareciam se conectar diretamente ao seu corpo. Seu rosto era pálido, estatuesco, com olhos intensos que brilhavam como rubis sempre que ela surgia nas transmissões holográficas do jogo. Havia algo nela que Argano não conseguia explicar. Ele começou a procurá-la desesperadamente. Sempre que um evento envolvendo a Crimson Queen seguia nos anúncios do jogo, ele estava lá. Não importava a hora, não importava quanto tempo tivesse que esperar. Em uma de suas adorações à rainha, a energia de sua casa caiu por alguns instantes, e Argano ficou desesperado pensando que a tinha perdido. Ele precisava de mais. O digital não era o suficiente. O desejo de fazer Crimson Queen ser real foi tamanho que ele se viu obrigado a contratar uma garota, não para a companhia ou qualquer outro propósito, apenas para se vestir da personagem. Argano enviou dezenas de referências, capturas de telas, modelos 3D extraídos do jogo, códigos de cor, descrições minuciosas da armadura, da coroa, da capa e pagou valores absurdos para que cada detalhe fosse reproduzido. Quando ela chegou vestida com a réplica daquela soberana digital, o cômodo sujo que usava como lar, repleto de embalagens vazias, roupas espalhadas e restos de comidas, impregnado com um único misto e podridão com um odor humano, pareceu pequeno demais para recebê-la. Ela até tentou puxar algum assunto, mas Argana a interrompeu. Ele queria apenas ficar admirando. Sem tocar nem conversar, mal piscava com medo da visão sumir. Ele ficou ali por horas e eventualmente pegou no sono. Quando acordou, levou alguns segundos para entender onde estava. A luz fraca da manhã revelava o estado deplorável de seu quarto, mas a mulher não estava mais lá. Por um instante, Argano pensou que tudo fosse um sonho, talvez um delírio causado pela exaustão e anos de isolamento. Então ele abriu o aplicativo de seu banco. O saldo quase zerado o trouxe de volta para a realidade com a brutalidade de um soco. Ela havia levado praticamente tudo. Argano ficou sentado à beira da cama por algum tempo, encarando os pôsteres antigos do Fibla, decompostos à sua frente. Seu corpo quase não respondeu quando, pela primeira vez em meses, levantou-se e deixou sua casa. Era noite. O céu de Madrid parecia carregado. Ele a encontrou em um beco, ao lado de uma caixa 24 horas de onde ela sacava seu dinheiro. Pesando mais de 150 quilos, Argano tampava a pouca luz da lua que iluminava o local. A mulher, ainda vestindo o figurino, agora desgastado e com alguns detalhes quebrados, se viu diante de algo 2 vezes maior que ela, vestindo uma expressão de ódio sombrio. Tudo o que ela pôde fazer foi implorar, pedir por perdão, prometer que devolveria o dinheiro. Mas isso só enfureceu o monstro em sua frente. Sabia que sua rainha jamais se rebaixaria dessa maneira. Aquela em sua frente não passava de uma imitação, um erro enorme que precisava ser corrigido. O som de motores de uma rua próxima abafava os últimos gritos e choros de sua primeira vítima. O Senhor dos Crânios não saiu de lá sem uma recompensa. Ao voltar para casa, apenas se sentou na frente de sua prateleira de colecionáveis, agora admirando a coroa encharcada de sangue. Eventualmente, batidas na porta. Sabia que a hora chegaria. Estava pronto para encarar seu destino e deixaria que a justiça dos homens decidisse por ele. No entanto, o que ele viu em sua frente parecia um delírio. Seus sonhos tinham tomado forma humana e voltado para lhe reverenciar. Sua rainha pairava no vão da porta, sorrindo sedutoramente. Abre aspas. Argano, não é? Disse a voz melodiosa. Eu tenho algo que vai lhe servir direitinho. Fecha aspas.